Fala galera, aqui é o Matheus da Amizades Game Histórica. Estamos aqui com o primeiro vídeo vacinados, eu e o grande Robert, meu assistente aqui. E nós vamos falar um pouco hoje sobre como seria uma batalha de sabre de luz Star Wars se fosse algo real, né? Esse sabre de luz existisse do jeito que é nos filmes. Minha voz está um pouco zoada e hoje eu vou gravar uns 3 vídeos, então vai ficar com uma voz um pouco zoada, mas vamos lá, vamos começar. Para começar tudo, a gente precisa estabelecer algumas coisas, né? O que é o canon do Star Wars, o que não é. Eu vou levar em consideração basicamente só os filmes, até porque agora a Disney falou que isso é canon e o resto não é, então... Mas cada filme representa algumas coisas de certos jeitos, depois representa de outro jeito, e às vezes tem coisas que eles não dizem como é que acontece. Por exemplo, quando os sabres se chocam, sabres de luz chocam um no outro, eles grudam, ou então quando eles chocam eles se rebatem. O que acontece? Cada filme, cada luta traz uma coisa diferente e é difícil deduzir. Então eu vou fazer algumas hipóteses. Vamos, por exemplo, com a hipótese de que quando o sabre bate, ele gruda, como espadas normais. Isso significa que a luta vai ser basicamente como a tradição provavelmente alemã de espada longa, que você, a partir do bind, você tem várias técnicas para passar da guarda do seu oponente e acertar ele. E se for o que ela repele, pum, pum, significa que vai ser um jogo muito mais de ponta, onde a gente vai estar aqui tentando repelir a espada do outro com esse toquinho assim e entrar. Uma coisa bem mais kendo, uma coisa mais kenjutsu. E tem uma coisa muito importante também, que muda de acordo com os filmes, que é quanto tempo o sabre demora para ligar e desligar. Porque, por exemplo, se o Robert vai me fazer um ataque aqui, e eu defendo assim. Essa defesa que eu fiz, eu não estou ameaçando o Robert. Se fosse uma batalha de sabre de luz, o que poderia acontecer? Faz essa mesma defesa que eu fiz. Pô, eu desligo o sabre aqui, espero passar, ligo de novo, acerto o Robert. Pode acontecer? Depende do tempo que demora para ligar e desligar o sabre. E isso muda de acordo com o filme também. Então, isso significa que você não poderia realizar esse tipo de defesa, onde você não ameaça o seu oponente. Você vai ter sempre que defender ameaçando o seu oponente com corte. Porque se ele decidir desligar e ligar, ele também morre. Então não vai ser interessante para ele fazer isso. Outra coisa muito importante em batalha de sabre de luz. Quanta energia você precisa para incapacitar o seu oponente? Você precisa vir com força para cortar ele? Ou se você só encostar aqui, você já corta ele? Isso também vai diferenciar muito, porque se for só encostar, fica como ponta. Isso. Vai ser basicamente uma batalha em que um tá tentando dar toquinho no outro. Vai ficar os dois... Isso vai ser uma batalha de sabre de luz. Uma coisa onde cada um luta justamente para tentar só encostar no outro. E deu um toquinho, acabou, o cara já era. Se precisar de um pouco mais de energia, outras guardas podem ser vistas, como posta de dona, ou então, assume aqui uma posta, toda porta de ferro. Se ele fizer uma posta dessa e me cortar, é um corte com energia o suficiente para passar por mim, como se fosse uma lâmina, vai me cortar. Se fosse um corte a partir de uma posta longa, faz uma posta longa. Se você tentar me cortar a partir dessa posta, por exemplo, é um corte sem muita energia, vai ser difícil dele me cortar. Quer dizer, ele vai conseguir passar a pele, mas fazer um corte substancial que me incapacite, não vai rolar. Com uma lâmina de verdade. Dependendo de como funcionam as lâminas no universo Star Wars, a gente já viu exemplos delas funcionando de um jeito ou de outro, elas só vão me ferir, como uma lâmina de verdade faria, ou elas vão cortar meu braço fora. Isso vai depender de como elas funcionam exatamente. Então, se esse fosse o caso, de você precisar de energia cinética para mover o sabre, para ele cortar alguma coisa, a luta ia parecer muito mais uma luta normal. Em que os dois se batem, tentam passar a defesa um do outro. Uma luta bem mais tradicional. E outra coisa que vai fazer uma enorme diferença é o peso do sabre de luz. Especialmente o ponto de balanço, mas o peso também. Por quê? Quando você está com uma espada, ela é uma coisa pesada, você não consegue balançar ela muito rápido. Se você tiver com uma coisa mais leve, balançar o braço, é bem mais rápido do que você consegue fazer com uma espada. Porque ela é comprida e relativamente pesada. Não é uma coisa muito pesada como muita gente imagina, mas tem seu peso.
Então, um sabre de luz, se você conseguir mover ele muito rápido, vai ficar... Você pode só ficar aqui, balançando a ponta dele bizarramente de um lado para o outro, até achar uma brecha e conseguir estocar o seu oponente. Já se ele tiver um certo peso, e você não conseguir fazer esse tipo de movimento muito rápido, aí você vai, de novo, naquela luta mais tradicional, passa de um lado para o outro, etc. Então, você vai depender de vários fatores. E um que eu ainda não mencionei, mas que é meio que o elefante na sala, é o uso da força. Porque a força muda tudo, teoricamente, né? Você consegue até predizer o que seu oponente vai fazer. Então, se você consegue prever o que ele vai fazer, você não vai fazer nada. Você vai tentar prever o que ele faz. Aí você, já sabendo o que ele vai fazer, tem uma resposta perfeita e muda seu ataque de acordo com isso. Só que ele também usa força, ele sabe o que você vai fazer. E fica essa coisa bugada que não faz sentido nenhum. Então eu vou descartar o uso da força nesse sentido de prever as habilidades do seu oponente. Eu vou fazer aquele uso da força mais tradicional de empurra, puxa, joga raiozinho, essas coisas. Então vamos lá. Se eu pudesse simplesmente usar a força para empurrar ele nesse momento, e eu fizesse, eu jogo a força e ataco ele, acabou. Até porque um sabre de luz você não precisa acertar com fio, né? Você acerta com qualquer parte já corta. Então eu não preciso me preocupar de dar um golpe preciso. Eu só empurro, aproveito e corto. Isso, ou então o contrário, eu tô aqui, apontado para ele, puxo, acabou. Não tem muito o que ele fazer. Aí de novo vai ser, ele tem o uso da força melhor do que o meu, ele consegue resistir ao meu uso da força. Então acabou, meio que acaba a batalha de espada e vira uma batalha só de força. Você só deixa sua espada posicionada, tenta puxar, ele tenta te puxar também fazendo a mesma coisa, que tiver maior poder de força vai ganhar do outro. Então a força anula quase completamente a espada. A única situação em que a força não anula seria a situação em que fosse igual. Que aí nenhum consegue usar força no outro, acabou só a espada. Então, nesse sentido, nesse quesito, não faria sentido um Jedi ou um Sith treinar a arte da espada. Ele ia se treinar a sua força e o que tivesse mais força ganhou. Acabou. Considerando isso tudo, a gente vai fazer aqui bem rapidinho o que seria uma batalha de Jedi, Sith, essas coisas, sem considerar o uso da força, porque a gente não sabe usar a força. E aqui vai terminando o vídeo. Então eu vou deixar essa batalha aqui pro final, já vou falando. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver, o que você achou dessa análise, o que você traria de diferente. E se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!